Olá, seja muito bem-vindo ao Next Lab, um podcast com conteúdo selecionado. E selecionado é quem a gente convida, as nossas convidadas, os nossos convidados. E hoje a gente vai ter uma pessoa aqui para um bate-papo descontraído, leve. Então, daqui a pouco, essa pessoa vai se apresentar. Porque eu já digo que a apresentação fica por conta do nosso ou da nossa convidada. Nesse sentido de movimento, aperta o play e vem com a gente. Bom dia. Bom dia. Você já ouviu falando, né? Eu já vou deixar para você, porque a apresentação aqui eu faço muito pouco, né? Então a apresentação já vai ficar por sua conta. Você já recebeu a sua caneca? Já recebi a minha caneca, maravilhosa. Já vou molhar o bico. Quem senta aqui fica com a nossa caneca, só convidado que tem, tá? Opa! Então, você é a nossa convidada de hoje. Por favor, fique à vontade e faça a sua apresentação. É um prazer estar aqui. Primeiro, de estar sentado aqui na sua frente, né? Para mim é um Marcão, o Marco Fontreiros, a gente trabalhou muitos anos juntos, é um prazer estar aqui. Está na casa da Next, que eu adoro vir aqui, é sempre um prazer. Sou Kátia Marim Treviso, acho que algumas pessoas já devem me conhecer. Tem um canal que chama Conversa de Elevador, tenho aí anos e anos de experiência nesse segmento de elevador. Sou mãe de 2 adolescentes, um de 19 anos e um que vai fazer 16. Nossa! Mãe de 3 gatos também. E quem me segue nas redes sociais vê aí os gatos sempre aparecendo na frente da câmera. E hoje eu me divido entre produtora de conteúdo, bem focado no segmento mesmo de elevador. Tenho os treinamentos também que eu produzo, que eu promovo, que eu faço. E sou a rainha louquinha dos projetos, né? Então, todo mundo que me chama aí com uma ideia nova já começa a borbulhar, efervescer. E aí penso nos projetos. Mas essa sou eu. Sou uma mulher grisalha também, gente. Olha só, já assumi os meus grisalhos. Acho que isso é importante comentar. Eu fiz o retoque das luzes no final de semana e estamos aí. Ô, Kátia, bom, primeiro também, né, a gente faz esse agradecimento aí a quem está aqui com a gente, né, porque é muito, assim, é gratificante, importante, as pessoas que passam aqui pra gente, a gente carrega isso com muito carinho, muito respeito e reforço. Agradeço muito pelo tempo, por estar aqui com a gente e vamos então, de novo devolver para você, mas de que maneira? Eu queria que você começasse contando pra gente, inicialmente aí, como que foi a tua formação, que caminho você escolheu, quem que era a Kátia, que agora está vendo um de 16 anos, lá com 16, olhando, que caminho que eu vou seguir, para onde eu vou, né? Como que foi? Conta essa história aí pra gente, por favor. Eu sou do século passado, você tem muita história, vocês estão aí com o tempo. Bom, no fundo, eu sempre curti muito a parte de pessoas, então eu tinha como sonho ser professora, sempre gostei muito de escrever e de falar. Então, eu imaginei fazer letras. E, no final das contas, eu fui trabalhar na Secretaria do Estado, aqui de São Paulo. Eu trabalhei na Secretaria e foi lá que eu conheci o que era assessoria de imprensa. Que eu não sabia o que era isso, né? Você faz aquela ligação entre a empresa e, naquela época, a imprensa, o jornalista. E aí, eu fui fazer jornalismo, então eu sou graduada em jornalismo. Até comentei com meu filho mais velho, porque... esse questionamento, né, se a graduação é importante, que a gente aprende na graduação às vezes não é tão importante, tem muita essa discussão hoje, né? E eu falo para ele que até no podcast eu ainda uso muitas coisas que eu aprendi em rádio, que naquela época não tinha podcast, na faculdade. Então a faculdade de jornalismo para mim foi muito importante. Eu me encontrei, entendi o que eu gostava de fazer, e aí pela faculdade de jornalismo, ela foi me direcionando na carreira. Aí eu fui trabalhar em outras assessorias de imprensa, trabalhei numa revista especializada em cavalos. Olha só que nada a ver com o que eu faço hoje. E nesses caminhos de assessoria de imprensa, eu fui trabalhar numa empresa
que prestava serviço para líder de mercado aqui no Brasil, que era uma empresa nacional na época. Tá. Então, eu fui prestar serviço de assessoria de imprensa nessa empresa. Tá. E quando eu cheguei lá, o projeto que era confidencial era o projeto de venda dessa empresa nacional, que era líder de mercado, de elevador, que eu não sabia nada, para um grupo internacional. Então, aí nesse momento que as coisas se fundem, né? A tua formação, né? Que você já está trazendo já para o ambiente profissional, e você usando essas ferramentas que você trouxe, né? Que você comentou, já agora falando aí de como é que você chegou nesse caminho aí que você está até agora. É que assim, eu era super jovenzinha, tá? Tinha 20 e poucos anos quando eu comecei lá. E durante o dia eu era a Kátia Marim, na época não era Trevisan ainda, a Kátia Marim do marketing, e eu não vinha de marketing, eu era jornalista, eu sabia fazer assessoria de imprensa, eu não sabia fazer catálogo, eu não sabia fazer spot para rádio, que naquela época era isso, eu não sabia fazer televisão, porque assim, na faculdade eu não gostava muito dessas coisas, eu queria impresso, então eu conhecia essa parte de assessoria de imprensa, mas como o projeto era confidencial, eu era assessora de imprensa na madrugada. Eu tinha duas personalidades lá, né? Então, durante o dia eu era a Kátia de marketing e vi um mundo, assim, muito interessante, porque não era uma área que eu pretendia seguir, mas eu aprendi o que é marketing dentro do mercado de elevador. E depois que o pessoal ia embora, e a gente começava o projeto de venda da empresa para aquele grupo que eu falei. Tá. E aí, à noite, eu era jornalista, porque daí tinha fazer divulgação, considerando questões... Aí tem muitos detalhes, né? Coisa de bolsa de valores, porque teve que abrir capital. Tá. Então, todos os stakeholders, que são aquelas pessoas que estão envolvidas ali no processo. E durante o dia eu fui aprender o que era marketing, tá? Esse processo durou até 2000, quando finalmente eu fui convidada para trabalhar na área de marketing dessa nova empresa que surgia dessa fusão, que era Elevadores Atlas e Elevadores Schindler. Então, eu fui contratada pela Schindler, eu era uma terceira, prestava serviço. Então, quando a Schindler comprou a Atlas, aí sim eu recebi o convite para fazer parte do departamento de marketing. Mas já no mercado multimarca. Exatamente. É isso. Exatamente. Aí, só voltando um pouco, você falou de formação, né? Então, jornalismo como graduação, aí fui fazer marketing de serviços, que era uma coisa muito importante antes do marketing digital. Marketing de serviços era uma coisa bem legal. E foi quando eu aprendi, assim, muita coisa de serviço mesmo. Então, aqueles 4 P's de marketing que todo mundo fala, a gente abre, viram 7, viram 11, viram 12 P's, porque é bem diferente a área de serviços do marketing tradicional. E foi quando eu me apaixonei pela área de serviços, que era a parte de instalações existentes, que a gente chamava, tinha essa sigla lá, que é a manutenção, né? A parte de modernização, que eu me apaixonei, e parte de execução de reparo, as grandes trocas, né? E aí, nesse caminho, aí eu fui fazer um MBA para poder entender cada etapa de funcionamento da empresa. E para mim isso foi muito importante, porque eu passei a conhecer melhor como se monta uma empresa, quanto a logística é fundamental para o serviço, quanto a área financeira é fundamental para o cliente. Então, nesses 20 anos que eu fiquei, né, como Kátia Marim, né, foi muito importante ter conhecido cada etapa da empresa. Eu falo que eu fiquei 20 anos, na verdade, numa mesma empresa, né, dentro do universo de marketing, porque o nome das minhas funções foram mudando, então eu não era mais de marketing, eu fui cuidar de outras coisas, mas sempre com esse universo olhando cliente, mercado, precificação. Então foi uma verdadeira escola esses últimos 20 anos. Que depois que eu fui demitida aí foi um choque. Aí tudo mudou, de novo. Não, daqui a pouco vai ter a Kátia do multiverso. Fica vendo. Eu acho que vai ser a próxima. Adorei, Kátia do multiverso. Ó. Tá, deixa eu aproveitar. Eu só quero perguntar uma coisa, só para não passar, eu não quero esquecer. Se você quiser colocar alguma coisa, mas a gente deixa no estacionamento, se for o caso.
E com a Next, como que foi esse contato? Como que foi essa aproximação? Como que Kátia e Next aconteceram aí? Como é que foi essa... Essa história é muito gostosa de contar, tenho bastante orgulho de contar. Então, eu saí em 2019. E aqui a gente gosta muito de história. Então vocês vão gostar. Saí em 2019, lá fui demitida e daí... Falei, não vou mais cuidar de elevador, não quero mais saber disso, eu vou plantar amora, vou fazer geleia, vou fazer pão, qualquer coisa que não seja elevador. Mas, depois de um ano, eu comecei a perceber que fazer outras coisas iam exigir, eu já estava com 45, 46 anos, né? Então, o mercado de outros segmentos o mercado achava que eu não tinha toda a experiência, né? E aí eu ia precisar começar do zero. E aí fiquei naquela definição, e agora? O que eu faço? E aí eu eu falei, eu tenho tanto conhecimento, né, do mercado, por que não oferecer tudo que eu conheço, que eu sei, para o mercado multimarcas? Tá. E uma das primeiras pessoas que me apareceram, assim, de eu entrar em contato, mandar uma mensagem e tal, foi o próprio Yudi, né? Mas naquela época eu não fazia associação do Yudi com a Next. Eram as pessoas que eu sabia do segmento, que podiam me acolher e tudo mais. E a gente trocou umas primeiras mensagens, mas eu ainda não tinha produto, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, eu estava bem perdida, na verdade. E aí, vida que segue, comecei a montar o meu catálogo de produtos, né, os meus treinamentos e tudo mais. E lá pelas tantas, eu fiz um contato aqui na Next oferecendo uma palestra gratuita para a equipe comercial e a Next aceitou, né, de apresentar o meu conteúdo aqui para a Next. E eu achei bem legal, e aí eu acho que isso que é o ponto. A Next foi a primeira empresa multimarca que topou fazer um treinamento de inteligência emocional para os seus funcionários. Porque as pessoas me procuravam para técnica de venda, para técnica de prospecção, técnica de venda de reparo. Negociação. Gente, isso sem inteligência emocional, sem você entender onde que está esse profissional na sua carreira, quais são os gaps que ele tem, quais são as fortalezas, você não consegue chegar até a técnica, né? E depois dessa primeira palestra, o Gilberto me chamou, eu vim conversar com o Gilberto. Na hora a gente se conectou muito, conversamos em toda a nossa conversa, que era para durar meia hora, durou quase 2 horas. A gente ficou trocando figurinha. Ele falou, não, você precisa trabalhar com a gente. Vocês gostam de falar. A gente gosta de falar. Pai. A gente gosta de falar. Aí ele, não, você precisa voltar aqui, né? O CEO vai estar aqui na empresa, na data tal. E eu vim, conversei com o Yudi, a gente apresentei a ideia do treinamento. Ele foi super receptivo, colocou também as necessidades que a Next tinha na época. E a gente acertou um plano que, para mim, é um plano muito interessante, que é um plano a médio prazo. Ele não queria assim, você vem aqui, faz 3 sessões de treinamento e está concluído. Ele falou, não, vem ficar com a minha equipe. Vem ficar aqui. Então, tem uma salinha aqui na frente, inclusive, que eu ficava. Aí eu ia lá para a área do comercial, saía com os vendedores de prospecção, ia para as negociações, mas 2 a 3 vezes a semana eu estava aqui observando as pessoas. E aí, em cima disso, a gente criava os treinamentos que a gente ia fazer. Entendi. E foi muito legal isso, porque me abriu, né, a mente de falar, não, as multimarcas também querem isso, elas também precisam disso. Então foi muito legal, foi aí a conexão. No primeiro projeto nós ficamos 3 meses juntos. 3 meses. 3 meses. Aí na sequência a gente fechou um outro trabalho de 6 meses. E sempre que tem alguma necessidade, eu acabo vindo, fazendo alguma coisa pontual. Ou como a gente está gravando aqui, às vezes dou uma ligada para o Gilberto, tô com uma dúvida em tal coisa. Então, essa troca é muito legal desse mercado. Porque, de verdade, para mim, assim, o meu propósito é fortalecer o mercado multimarca. Né? Eu acredito muito que tem muito cliente que está extremamente insatisfeito com o que ele está recebendo de outras empresas, principalmente das grandes, e que ele poderia receber um serviço muito melhor sendo atendido pelas empresas multimarcas. Só que o que acontece? A empresa multimarca ela não tem acesso a essas informações, né? Por exemplo, eu fiz treinamentos, e você sabe disso, que eram contratadas consultorias caríssimas de mercado. Eu fui fazer treinamento na Suíça, eu fui fazer treinamento em Madrid, fui fazer treinamento no México,
quando que uma multimarca vai conseguir bancar um funcionário seu para ir lá conhecer o que tem lá fora e trazer para cá? Então, para mim, esse é o meu propósito. Olha, eu conheço essas técnicas, esses conceitos, essas ideias, e eu trago isso com o teu linguajar, o jeito que dá para você encaixar ali no dia a dia, porque também não adianta você falar de branding, de market share, de pricing, né? No dá nosso para trocar mercado. o market share por fatia de bolo? Fatia do Pode, bolo, né? bem história por toró de parpite. Então a gente traz essas técnicas de uma forma mais mastigada, que dá para implantar, que traz resultado. Então é isso. Acho que foi aí que conectou, não só com a Next, mas também com outros parceiros que hoje eu tenho. É interessante isso, sabe? Os meus clientes continuam meus colegas de trabalho. Olha só. Então, mesmo depois que a gente fecha o projeto, entrega certificados, a gente conclui o trabalho, a gente continua trocando muita figurinha. Uhum. E aproveitando aí que você falou um pouquinho como que foi essa transição? Não é uma transição ali muito mais de momento, que você viu toda essa estrutura que tinha aqui, e agora olhando para o mercado multimarca, esse mercado aqui, o multimarca, o que dá para tirar desse mercado? O que dá para crescer? O que dá para expandir? Como é que você olha isso também em 2024? 5, 10 anos para frente, como que vai estar essa guerra, esse mercadão todo, mantém as 3 grandes? Vou abrir minha bola de cristal aqui, hein, gente? Vamos lá. Ó, dica de milhão, hein? Dica de milhão agora. Vamos lá. Eu acho que antes da gente falar das empresas multimarcas, eu acho que a gente precisa falar do segmento da construção civil e também dos condomínios. Né? Eu fiz uma palestra recentemente falando sobre o mercado bilionário que são os condomínios. Tá? Cada vez mais condomínio, cada vez mais pessoas morando em apartamentos ou em casas dentro de condomínio. O déficit habitacional continua. Continua, então tem ainda muita oportunidade para as pessoas irem morar em condomínios. O que acontece? Com essa quantidade de gente indo morar em condomínio, o que está faltando no mercado? Síndico. Não tem mais síndico orgânico, gente. Não tem mais síndico morador. O morador não quer ser síndico. Para ele ser síndico, ele fala, então eu quero ganhar para isso. Eu não vou trabalhar de graça como voluntário, como era no passado, que o síndico tinha aquele orgulho de estar compartilhando com a comunidade dele, né? Ele era uma autoridade. Era um papel social, né, que ele desempenhava. Né? Era quase que ali o agente comunitário ali daquela associação. Esquecem, tá? Isso não vai mais existir. É questão, assim, de pouco tempo. Né? Os síndicos profissionais estão chegando, não é porque é uma novidade, não, é porque não tem síndico, gente querendo se candidatar. Então, a quantidade de escolas de síndicos profissionais que estão surgindo, EAD, físico, tudo que vocês possam imaginar, é enorme. Tá? Tem um lado bom disso, porque esses síndicos, eles vêm com uma cabeça melhor para poder enxergar as multimarcas, não só como um pacote só, mas ele tem a disposição de conhecer mais empresas. Tem uma oportunidade gigante que esse síndico profissional, ele é profissional. Então, ele tem disposição para vir aqui na Next e conhecer a estrutura da Next. É função dele. A caixa de ferramenta deles, ela já vem mais parruda, né? Teria que vir, né? As ferramentas mais afiadas. Ele tem que ter um leque de fornecedores para o cliente dele. Falar, olha, você não está feliz com essa empresa, mas espera aí que eu tenho 3 para te oferecer. Eu conheço, eu sei como que essa empresa funciona. Ele tem uma bela oportunidade para gente, tá? Tem outras oportunidades interessantes nesse mercado. Por outro lado, tem o que não é legal. Né? Tem muito síndico profissional chegando no mercado com práticas que não são interessantes. Né? A gente pode dizer de má fé, até falta de conhecimento mesmo. Sim. Tá? Então, olhando esse mercado que nós estamos assim. Dá para ir da culpa ao dolo. Dá para ir da culpa ao dolo fácil, gente. Sabe? Com muitas paradas. É bem isso mesmo. E aí, o que acontece? Se a gente olha o síndico profissional do bem, vamos chamar assim, né? Um síndico profissional que está a fim de fazer um bom serviço, ele zela pela sua marca, ele quer clientes para sua carteira,
ele é um síndico que ele não vai estar buscando, e fica atento, síndico, para isso, redução de custo. Tá? Ele vai buscar eficiência. Tá? Ele sabe que se ele deixar o condomínio muito alto, ele é demitido. Mas também, se ele reduzir ao máximo o condomínio e o prédio parar, ele também é demitido. Lembra? Ele não é mais orgânico, ele não é o benfeitor voluntário que aceitou aquele cargo. Não, ele é um profissional, você contrata e demite. Né? Então, ele precisa, na caixinha de ferramenta que você acabou de falar, ele tem que ter piscineiros que ele confia, eletricista que ele confia, o limpador da fossa que ele confia, o jardineiro que ele confia, e a empresa de manutenção de elevador. Ele precisa dessa empresa. E mais, ele precisa de empresas de elevador que dêem informações para ele. Então, realmente, gente, isso vai acabar, tá? O síndico profissional não quer mais papelzinho, ele não quer mais ordem de serviço no papel. Ele quer chamar o técnico, quer acompanhar onde o técnico está, como se fosse o Uber. Porque o concorrente da empresa multimarca, você sabe disso, não é outra empresa multimarca. Não. É o Uber, é a portaria virtual, é a pintura do prédio, né? E esses caras estão vindo para oferecer ferramentas de acompanhamento, de gestão, de KPIs, que as empresas multimarcas de verdade, porque eu circulo aí o Brasil todo, estão luz atrás, tá? Culpa das multimarcas? Não, porque as próprias multinacionais, né, elas demoraram muito para aceitar que a internet estava revolucionando o mercado. Exato. Então, assim, a implantação de ferramentas de controle, né, de assinatura ali no celular, quanto tempo não demorou? Eu só fiquei trabalhando nesse projeto, gente, quase 10 anos para conseguir liberar o primeiro, não vou falar o nome porque é marca, né, deles, mas para implantar um negócio que você faz assinatura, ordem de serviço digitalmente, né? Então, empresas como, e aí eu vou citar de novo a Next, e quando eu cheguei aqui, já vi o painel com todos os KPIs, então o cliente entra aqui, ele já vê os KPIs da Next, né? É ordem de serviço feita virtualmente, digitalmente, tudo com relatório. Então, tem para melhorar? Tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa para ser feito ainda, mas já está vários passos para frente do que muita multimarca que eu conheço. Agora eu vou responder tudo isso para fazer uma volta, né, gente? Mas porque precisava dar uma organizada aqui. Mas é importante esse arcabouço, né, essa estruturação, porque não é uma resposta simples. Então, você precisa desses argumentos até para a gente, né, entender agora... Que é para dar a dica de milhão, pessoal. Tem o número do Pix pra gente, pessoal? Tá? Mas é isso. Essa preparação não é de graça. É de graça. A resposta ela virá, mas precisa. Então eu vejo de verdade que assim, a concorrência ela vai continuar em crescimento. Cada vez mais empresas multimarcas no mercado. Tá? As multinacionais demitiram a rodo, e a gente sabe disso. Esse pessoal vem para o mercado com muita dificuldade de se recolocar em outros segmentos. Eu passei por isso, fui demitida e daí está tudo descrito lá no LinkedIn. É uma dificuldade gigantesca para a gente se climatizar em outro segmento. Então, quando a gente vem para o mercado procurando emprego, a gente vai buscar fazer aquilo que a gente sabe fazer. Né? Muitos se recolocam nas multimarcas, mas a grande maioria vai abrir empresa. Então, nós temos, eu vejo que aqui 10 anos a gente ainda vai ter muitas empresas nascendo. Umas nascendo muito pequenininhas e brigando ali, sem formalização direito, muito, né, que a gente usava aquele termo muito feio, mas que eu aprendi lá na multinacional, que é biscateira, né? Eu acho que a gente ainda vai ter biscateiras daqui 10 anos, tá? Só que quem que vai conseguir se manter no mercado de verdade? E aí, quando eu falo, a empresa multimarca, gente, ela não é ONG. Ela não está ali para fazer uma manutenção para o cliente, remendando peça, fazendo o que dá para fazer, porque o cliente não tem dinheiro para pagar a multimarca, e eu faço de tudo para esse cliente poder
movimentar o elevador dele. Empresa multimarca é uma empresa que tem uma baita de uma responsabilidade enorme de segurança, e tudo. Isso custa, né? Além disso, o nosso cliente está exigindo o quê? Internet, inteligência das coisas, Exatamente. relatórios imediatos, estudo de causa raiz, que você vai numa empresa em que está tudo no papel, para você fazer causa raiz de um problema de um elevador, você demora séculos. Você não vai achar nada. Então, as empresas que vão se sobressair daqui 10 anos são as empresas que têm a cabeça, a mente aberta para entender que o mercado mudou. O segmento ainda de elevador, aí todas, é muito conservador ainda. Sim. Muito conservador. Mas você acredita que nesse período não é monopólio? Você entende que a divisão de participação no mercado é porque você tem grandes plantas, né, para poder produzir e instalar. Mas olhando essa divisão do mercado, você acha que continua ainda fatias concentradas em 2, 3 empresas, grandes fatias, ou isso tende a ser cada vez mais fracionado? Eu vou falar que só depende de quem está na multimarcas para decidir como vai ser o futuro. Se depender das 3 multinacionais, daqui 10 anos a gente vai estar igual. Mercado concentrado nas 3 grandes, que é o tal do grande monopólio, né? Tá lá, tá confortável, tá gostoso, né? E as multimarcas se degladiando para tentar espaço. Se as multimarcas se unirem, quando eu falo unir, você sabe muito bem que eu sou super ética nesse sentido. Sim. Né? É uma união de conhecimento, tanto que a convenção dos elevadores do ano passado foi para isso. Vamos unir, quais são as nossas dores? Onde que a gente pode contratar serviço para deixar a gente mais forte? O que você aprendeu que eu não aprendi? Se a gente se unir nesse sentido, né, a gente pode modificar o mercado. Eu até, antes de entrar aqui na sala para gravar, eu encontrei o Gilberto, estava falando para ele, que para mim, assim, grande beleza de estar no mercado de multimarca é que quando você tem um problema, você vai lá e resolve. Você sai da sua sala, você vai lá no teu supervisor operacional, você vai lá no seu técnico, você vai lá no CEO, você entra na sala e fala, vou resolver isso aqui. Se a gente não resolve, porque a gente não quer, porque as ferramentas estão todas nas nossas mãos. Quando você está numa multinacional, você vai passando de degrau. Quando o assunto vai lá para a matriz, né? Aí eram as soluções que eu falo para suíço ver. Não é para inglês ver, porque hoje eu estava uma outra origem, né? Não, vamos fazer aqui uma apresentação PowerPoint bonita com plano de ação de 1 ano, e aí todo ano você vai lá e apresenta como a evolução do negócio, não. Mas o cliente que está lá na ponta, ele sentiu melhoria. Aqui na multimarca, a gente consegue fazer isso se a gente quer. Mas, de novo, quando eu falo, às vezes as pessoas falam, você não está aqui no nosso dia a dia. Não é fácil. Eu não estou falando que é fácil. Eu só estou dizendo que, assim, quer ficar no mercado multimarca? Essa é a sua paixão? É aqui que você paga os seus boletos? Que você paga o crescimento dos seus filhos? É aqui que você tira o teu dia a dia? Então, entenda que você precisa se modificar, se atualizar, deixar de ser tão conservador para a gente crescer esse segmento. Se a gente deixar do jeito que está, de verdade, as multinacionais vão continuar mantendo o mercado exatamente do jeito que está. Não é interessante para eles. E o pior, aí eu vou ser um pouco crítica, de você quiser cortar, você corta. Mas esse mercado de elevador ainda tem gente muito conservadora que fica assim, meu contrato, R$100 por equipamento. Aí você fala assim, tá, então vamos mudar? Vamos. Mas desde que não mude a minha estrutura. Eu não vou implementar o digital, eu não quero relatório, eu não quero investir em treinamento da minha equipe, eu não vou melhorar salários, eu não vou reorganizar o meu plano de desenvolvimento de pessoas. Sim. Então você só quer que o cliente pague mais para você fazer a mesma coisa que você vem fazendo desde 1900 e bolinha. Cara, isso não funciona mais. Sabe por quê? De novo, nós não estamos brigando com a gente mesmo. Nós estamos brigando com outros segmentos que evoluíram muito. Exatamente. Né? Então é isso, gente. Eu não dei para vocês uma saída, mas eu acho que se você entendeu o meu recado... Sim, agora fica... Se liga na parada aí, né? Se liga. Falando em
em parada, meio que não é momento jabá, não. Mas dentro do teu portfólio aí, porque acho que é isso. Você já falou, as empresas elas têm que olhar de uma maneira diferente para se desenvolverem de alguma maneira, né? Mas tem que começar, né? Tem que começar a se mexer, porque tem muito material aí no mercado, tem muita coisa, né? Mas dentro do teu portfólio, por isso que eu falei, não é momento jabá, não. É para entender quais são os produtos, né? Os serviços e produtos que você tem hoje, que você trabalha hoje, que você tem aí no teu, como eu falei já, no teu portfólio. Quando eu saí do CLT, eu fui estudar muito marketing digital. E, claro, você tem aqueles cursinhos que te prometem, né, 7 dígitos em 6 dias, ou 6 dígitos em 7 dias. Também estudei isso. Também, tá, você não está ganhando dinheiro dormindo? Dormindo? Não, ainda não. E tal, vou te vender um curso, então. Então, assim, eu fui estudar esse monte de coisa, tá? Mas o que eu tirei de coisa boa de tudo isso que eu estudei? Em qualquer segmento, você precisa de autoridade, né? E para você ter autoridade, você tem que compartilhar aquilo que você sabe. Então, a primeira sacada que eu tive foi o canal Conversa de Elevador. É um conteúdo semanal que está lá, às vezes episódios mais curtos, às vezes mais longos, às vezes entrevistas, que ao mesmo tempo que eu entrego, e eu entrego mesmo, eu dou tudo que eu conheço, eu entrego lá no canal, então eu estou formando a minha autoridade, e ao mesmo tempo eu estou entregando informações para as multimarcas que estão afim, tá? Então o canal tem muito esse propósito. Aí tem os treinamentos, né, que eu faço, focados no segmento de elevador. Então, eu tenho alguns treinamentos que são mais quadradinhos, que eu falo, por exemplo, de venda, né? Ele tá mais ali, tem todos as técnicas de venda, de atendimento a cliente. Então, eles estão mais formatadinhos. Mas quando uma empresa me chama, a gente olha o que ela precisa e a gente adapta aquele conteúdo pré-formatado para aquela empresa. Então, estou falando com uma empresa que é fora de São Paulo, tem que ser online e não quer mais do que 2 horas por semana. Então, você pega aquele treinamento de 10 horas, 2 dias, e transforma isso naquilo que o cliente quer. Nessa parte de treinamento, hoje é meu carro-chefe, é o que eu mais ofereço, tá? Faço também treinamentos fora do segmento, né, de elevadores, tá? Mas eu sou a doidinha dos projetos, gente. Então, a convenção de elevador no ano passado foi muito uma prova dos 9. De entender se o mercado multimarca gostaria de ter mais um fórum de discussão. E super foi acertado. Então, para esse ano, a gente está reformulando o que não deu muito certo. Tivemos alguns errinhos lá e tal. Então, estamos reformulando e vindo com a convenção para esse ano também. Não deixa de ser também um produto, né? Porque, gente, não é de graça, né? A gente contratar espaço, alimentação, trazer palestrantes e tal. Então, é um produto. E agora eu estou formatando o Prospecta Tech. Qual que é a ideia do Prospecta Tech? Eu não estou vendendo nada porque não é merchan, tá? É uma ideia mesmo. Existe um oceano de clientes insatisfeitos atendidos pelas grandes. Só que a gente não consegue ir lá naquele oceano. Porque a gente não tem o barco certo, a gente não tem eu não tenho nada de pescaria. É uma péssima metáfora para quem não pesca. Mas você não tem o arpão, você não tem para ir pescar em alto mar. O que a gente está fazendo? A gente está pescando a lagoinha. Né? Eu pesco o cliente que é do outro, aí eu pesco o cliente que é do outro e deixo aquele oceano de oportunidades fugir. Então a gente está montando, eu e o Diego Fernandes, que trabalhou com a gente, você conhece, 3 pilares da prospecção, que a primeira parte, métodos e processos. As empresas multimarcas não têm esses métodos e processos estabelecidos, elas vão fazendo, baseado numa técnica que nós aprendemos na empresa e que a gente trabalhou em 2000, gente, e não modificou, continuou mesmo. A segunda parte é ferramenta de controle, né, de controle de lead, de criação do relatório de vistoria, que muitos não têm formatado, e por último, treinamento.
Então, esse ainda não é um produto, a gente está formando, né, formatando, para que a gente entenda como que a gente vai oferecer isso para o mercado. Mas, gente, quem me conhece sabe, eu sempre entrego muita coisa de grátis, sem dar o número do Pix. Tá ótimo. Bom, a gente está caminhando agora, né, pro finalzinho aí do nosso episódio. Eu vou até olhar para cá. Uma conversa bem tranquila, um bate-papo, como eu já disse, chegando aí ao final do nosso episódio, e do mesmo jeito que nós fizemos a abertura e a apresentação da nossa convidada, o encerramento fica por sua conta, e aí a gente vai te pedir uma gentileza. Deixa uma mensagem, um recado, a gente vai pedir para você olhar para essa câmera aqui. Ignoro essa câmera. Ai, eu adoro essas coisas. Eu já vejo assim 1 milhão de pessoas me assistindo. Ai, como eu sou metida. Mas você acha que tem quantos agora, nesse horário 1,5 milhão porque eu vi. Olha, eu quero encerrar com uma percepção de muita esperança. Eu acho que o nosso mercado está bombando. Estava falando com o Gilberto também sobre o aumento dos nossos fornecedores, né, de componentes. As empresas estão ampliando as suas fábricas, ampliando as suas plantas. Isso significa que o mercado está em franco crescimento. Nós estamos com o queijo, a faca, o garfo, a churrasqueira para quem gosta um churrasquinho de queijinho, né, para a gente fazer o nosso mercado trazer rentabilidade para a gente. Eu só acredito no mercado bom, aquele mercado que traz rentabilidade para os empreendedores, para os empresários e também para os profissionais que trabalham. E a gente precisa fazer esse mercado, que tem tanta oportunidade, ser também propício para a gente. E não ficar brigando, né, gente, por R$100 o equipamento, que a gente brinca aí no nosso mercado. Mas eu queria deixar essa mensagem de esperança. Vamos em frente, gente. Tem bastante espaço para a gente ser feliz aí. Bom, então aí, chegando ao finalzinho do nosso episódio, não deixe de assistir, confira no canal. Se tiver dúvida, sugestão, escreva-nos e se inscreva para ter acesso aos nossos conteúdos nas melhores plataformas. Até mais, em breve a gente volta a se encontrar aqui.